Olá pessoal, joinha, professor Plínio de Biologia. Vou comentar com vocês as questões do Enem 2016 do caderno rosa, onde a frase diz: minha paixão pesa como pedra. Valeu, galera. Questão 46 do Enem. Figura ilustra o movimento da seiva xilemática em uma planta. Mesmo que essa planta viesse a sofrer ação contínua do vento e sua copa crescesse voltada para baixo, essa seiva continuaria naturalmente seu percurso. O que garante o transporte da seiva é a gutação. Jamais, gente. Gutação é a eliminação de água líquida pelos hidatódios que ficam na borda da folha. Gravidade. Efeito gravitacional vai fazer a seiva descer e não subir. Respiração. Quebra da glicose na presença de oxigênio, liberando gás carbônico ATP, nada a ver com transporte de seiva bruta. Fotossíntese, processo que vai produzir energia pela planta, vai entrar gás carbônico, vai entrar água e vai produzir glicose. O que garante a ascensão dessa seiva bruta é a transpiração. Se os estômatos estão abertos, a planta transpira, cria a força de sucção foliar e a seiva sobe. Então, alternativa E de estômago. Agora vamos comentar a questão de número 53. As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para diferentes organelas, de acordo com suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora ele quer saber se essa nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora no ciclo de Krebs in vitro. Tá aí, ciclo de Krebs, onde que ocorre? Na matriz mitocondrial. Lembra que a respiração tem 3 etapas. Glicólise ocorre no hialoplasma, formando ácido pirúvico ou piruvato, que entra dentro da matriz mitocondrial, onde vai ter reações de descarboxilação e desidrogenação. Os hidrogênios serão transportados até a crista da mitocôndria, para fazer a cadeia respiratória, onde o aceptor final de elétrons vai ser o oxigênio. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela? Núcleo? Jamais, gente. Mitocôndria? Ciclo de Krebs, mitocôndria. Peroxissomo? Degradação da água oxigenada. Complexo Golgi armazena e secreta substâncias. Retículo endoplasmático transporta. Então, alternativa B de bactéria. Vamos comentar agora a questão 57. A formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos fatores responsáveis pela ocorrência de doenças cardiovasculares, com varizes, infarto e acidentes vasculares cerebrais, AVC. A prevenção e o tratamento dessas doenças pode ser feito com drogas anticoagulantes. A indústria farmacêutica estimula a pesquisa de toxinas animais com essa propriedade anticoagulante. Considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares, os animais adequados ao propósito dessas pesquisas são moluscos fitófagos. Cara, se alimenta de algas. Fito, planta. Moscas saprófagas, matéria podre. Pássaros carnívoros, se alimentam de carne, são predadores. Morcegos frugívoros, de frutos. Mosquitos hematófagos, sangue, tem substância anticoagulante, heparina. Então, alternativa E de heparina, mas é com H, beleza? Pessoal, vamos comentar agora a questão 63 da prova rosa. A coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais pode criar condições de degradação
que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente. Figura 1. A figura 2 ilustra o projeto Parque Spark, desenvolvido em Cambridge, Estados Unidos da América, em que as fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em um biodigestor instalado em parques públicos. E os produtos são utilizados em equipamentos no próprio parque. Uma inovação desse projeto é possibilitar alternativa A, a queima do gás metano. Com certeza, o lixo, o esgoto, tem resto de matéria orgânica que vão atuar bactérias metanogênicas, consequentemente, aumentando esse poluente na atmosfera, e uma das consequências é o aquecimento global, tá, causado pelo efeito estufa. Então, alternativa A de afoga o ganso. Pessoal, questão 66 da prova rosa. Questão de controle hormonal. Portadores de diabetes insípidos reclamam da confusão feita pelos profissionais da saúde quanto aos dois tipos de diabetes. Mellitus, lembra, mel, doce, insulina, insípida, água, ADH. Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis ou ação da insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. O diabetes insípidos é caracterizado por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético, na sigla em inglês ADH, secretado pela neurohipófise para controlar a reabsorção de água pelos tubos renais, lá no rim. Lembra que o ADH é um hormônio hipotalâmico, armazenado apenas na neurohipófise, que vai controlar os níveis de água no rim. Então, o que ele faz? Ele aumenta a permeabilidade nos néfrons e, consequentemente, a reabsorção dessa água que passou de volta para o sangue. Na carência de ADH, na falta de ADH, você vai ter o quê? Uma maior eliminação de água. Consequentemente, vai desidratar o seu organismo. A desidratação, alternativa E de Ermengarda, a mulher que segura na espingarda. Pessoal, vamos comentar agora a questão 69. Nessa questão, apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem, ou seja, um único ancestral comum, é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo de tal processo é alternativa A, desenvolvimento embrionário, B, reprodução sexuada, C, respiração aeróbica, D, excreção urinária, E, síntese proteica. Por que a síntese proteica? Se você pegar uma célula procariótica, o primeiro ancestral da Terra, quais são os componentes que ele tem? Membrana plasmática, citoplasma, cromatina e ribossomo. Então, ribossomo é a organela que tem desde os procariontes aos eucariontes, animais, e eucariontes e o quê? Vegetais. Então, é uma estrutura comum, um ancestral comum. Então, a alternativa E de eucarionte. Agora com vocês a questão 70 da prova rosa. Vários métodos são empregados para a prevenção de infecções por micro-organismos. Dois métodos utilizam micro-organismos vivos, e são eles: as vacinas atenuadas, ou seja, enfraquecidas, com o próprio antígeno, constituídas por patógenos avirulentos, e os probióticos, que contêm bactérias benéficas. Na figura são apresentados 5 diferentes mecanismos de exclusão de patógenos pela ação dos probióticos no intestino de um animal. Qual o mecanismo de ação desses probióticos promove efeito similar ao da vacina? Então, o que faz a vacina? Você vai pegar o próprio agente infeccioso, vírus, enfraquecer, ou seja, vai injetar ele no corpo, e o corpo vai produzir células de defesa, ou seja, células específicas que irão produzir anticorpos. Esses anticorpos são proteínas em forma de Y, chamadas de imunoglobulinas. Então,
Alternativa B, que é o estímulo da produção de imunoglobulinas, ou seja, produção de anticorpos. Alternativa B de perseguida. Agora vamos comentar com vocês a questão 71. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, da sigla em inglês IPCC, prevê que nas próximas décadas o planeta passará por mudanças climáticas que propõem estratégias de mitigação e adaptação a elas. As estratégias de mitigação são direcionadas à causa, frisa bem, à causa dessas mudanças, procurando reduzir a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. As estratégias de adaptação, por sua vez, são direcionadas aos efeitos, frisar bem, efeitos dessas mudanças, procurando preparar os sistemas humanos às mudanças climáticas já em andamento, que estão sendo feitas agora, atualmente, de modo a reduzir os seus efeitos negativos. Considerando as informações do texto, qual ação representa a estratégia de adaptação? Ou seja, somente aos efeitos. A construção de usinas eólicas é uma causa, vai reduzir o gás carbônico. Tratamento de resíduos sólidos, também. Aumento da eficiência dos veículos, também. Adoção de agricultura sustentável com baixo custo de carbono, também. E criação de diques de consideração de regiões costeiras. Consequentemente, está tratando o efeito e está sendo feito agora. Por quê? Com o aquecimento global, aumenta o nível das águas e você tem que fazer o quê? Criar barreiras para evitar que essa água oceânica invada as terras continentais. Então, alternativa E de Ermengarda, a mulher que segura na espingarda. Agora vamos comentar com vocês da prova rosa, a questão 72. Uma questão bastante interpretativa. Um pesquisador investigou o papel da predação por peixes na densidade e o tamanho das presas, como possível controle de populações de espécies exóticas em costões rochosos. No experimento, colocou uma tela sobre uma área da comunidade, impedindo o acesso dos peixinhos ao alimento, e comparou o resultado com uma área adjacente na qual os peixes tinham acesso livre. O quadro apresenta os resultados encontrados após 15 dias do experimento. Tá? Então, vocês lembram da tabelinha aqui, tá? Com tela e sem a tela. Aí, o pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade do algas, estimulando o seu crescimento. Então, área com a tela, densidade da alga, sem a tela, a densidade aumentou, certo? De 100 para 110 sem a tela. Então, fora. B, cracas, predando especialmente animais pequenos. Então, olha lá, a densidade da craca, 300. Tudo bem, diminuiu para 150. Tamanho das presas, com tela, 2 centímetros. O tamanho médio, 1,5 centímetros, diminuiu. Está fora. Alternativa C, mexilhões. Então, olha a tabela. Densidade com a tela, 380. Densidade sem a tela, 200. Opa, diminuiu. Certo? Tamanho médio dos indivíduos com a tela, 3 centímetros. Ou seja, o tamanho médio de indivíduos sem a tela aumentou de 3 para 6. Então, consequentemente, os peixes estão predando os mexilhões menores. Então, alternativa C, tá? De Corinthians. Questão 73 da prova rosa. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono é elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em forma inorgânica, CO2, ora se encontra em sua forma orgânica, C6H12O6, glicose. E uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos, peixes, ocorre a transição desse elemento de forma inorgânica, CO2, para a forma orgânica, C6H12O6, glicose. Processo fotossintético é feito apenas por seres clorofilados. Então, alternativa A, fitoplâncton. Zooplâncton são pequenos microcrustáceos que se alimentam justamente das algas.
Moluscos, crustáceos e peixes são tudo seres heterótrofos, incapazes de fazer fotossíntese. Então, alternativa A de afoga o ganso. Questão 77 da prova rosa. Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que os níveis elevados de dióxido de carbono, CO2, na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato, vamos frisar, nitrato, NO3, pelas plantas. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingem as estimativas para as próximas décadas. Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primariamente pela redução de amido, A, B, frutose, C, lipídios, D, celulose e proteínas. Por que proteínas, cara? Lembra do ciclo do nitrogênio, certo? Para que você vai usar o nitrogênio? Para formar ácidos nucleicos, ou seja, DNA e RNA, composto por quê? Nucleotídeos, fósforo, pentose, base nitrogenada. E também nós temos as proteínas, que são constituídas por aminoácidos. Nessa proteína você tem um aminoácido composto pelo carbono central, ligado ao radical, que vai de 1 a 20, o hidrogênio, o grupo amina, NH2, e o grupo C-OH, o ácido carboxílico. Então, alternativa E, proteína. Questão 85 da prova rosa. O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e micro-organismos envoltos em uma imensa complexidade e distribuídas em uma grande variedade de ecossistemas. O incremento da variedade ocorre em razão da permuta genética crossing over, a qual propicia a troca de segmentos entre cromatas não irmãs na meiose, ou seja, entre cromatas homólogas. Essa troca de segmentos é determinante na produção de indivíduos mais férteis? Nada a ver. B. Transmissão de novas características adquiridas. Recombinação genética na formação dos gametas, é o famoso crossing over. Alternativa C de crossing over. Bom, vamos comentar com vocês agora a questão 87, falando de ecossistemas. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas, com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento. Raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação. Por quê? Bactérias consomem muito oxigênio nesse ambiente. Folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais. Quando a maré sobe, a salinidade chega a 30 ppm. A maré baixa, a salinidade chega a 0. Quando a maré está alta, essas plantas têm que eliminar o excedente de sais. Então, se você passar a língua abaixo da folha, você vai sentir ela salgada, justamente para manter o equilíbrio osmótico. Folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação. As características descritas referem às plantas adaptadas ao bioma mangue, transição do rio com o mar, tá? Alternativa D de desvirginada. 89 da prova rosa. Os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam geralmente diminuição de sua diversidade e perda de sua estabilidade. Nesse contexto, o uso integrado de árvores aos sistemas agrícolas, sistemas agroflorestais, pode cumprir o papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional, lembra, sucessão ecológica, ao mesmo tempo uma produção escalonada e diversificada. Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e a produção agrícola, pois substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas. Nada a ver, o cara continua plantando. B. Intensifica a fertilização do solo com o uso de técnicas apropriadas e biocidas. Também nada a ver. Promove uma maior diversidade da vida no solo com aumento de matéria orgânica. Com certeza. A alternativa é o quê? C,
que vai aumentar a variabilidade das espécies nesse ambiente, tá? Então, alternativa C.